Olá! Estamos aqui hoje reunidos para tratarmos da responsabilidade civil médica. Formamos uma equipe a pedido do nosso professor Bruno É Bruno Cerqueira. Bruno Cerqueira. Nosso professor. Rapaz, como é que pode? Eu, aluno do cara, do nosso ilustre professor. Está tudo perdoado. Esquecer. Então vamos. Dr. Bruno Cerqueira, professor de Direito Civil 7, Responsabilidade Civil. E vamos tratar de responsabilidade civil médica. A nossa equipe é formada por Franciele, Josafá Ramos, Márcio Vitor, Priscila, Luiz Henrique, Marta e este que vos fala, James Rodrigues. Iremos tratar dessa responsabilidade civil baseada inclusive em 3 entrevistas, onde fomos a campo entrevistar 3 profissionais, Dr. Ulisses Anselmo, doutora Cláudia Silveira e Dr. Eduardo Leite. Vamos agora, pormenorizadamente, tratar de cada assunto para que você possa compreender melhor sobre responsabilidade civil médica. Josafá, e responsabilidade civil médica é subjetiva? A satisfação, James, está aqui, compõe essa equipe. A responsabilidade civil médica, via de regra, ela é subjetiva. O médico responde subjetivamente. O que implica dizer, James, e nosso caro colega Márcio, implica dizer que respondendo subjetivamente, o médico só será alcançado, só será condenado, se ele tiver cometido aquele ato ilícito e tiver culpa. E, inclusive, se a parte que acusa o médico puder provar a culpa. Então, cabe o ônus da prova a quem acusa. E a responsabilidade objetiva, onde é que fica? Lógico. Via de regra, é subjetivamente que o médico responde. Existem situações em que ele pode responder de maneira objetiva. Mas quem tem a maior responsabilidade objetiva são as estruturas, James. A hospital, por exemplo, quando faz o contrato com os seus, a clientela, enfim, assim como também a estrutura de planos de saúde também tem sua parcela de responsabilidade objetiva. Objetivamente, quando se responde objetivamente, a parte que acusa não precisa provar, já está pressuposto, presumida a responsabilidade há de se indenizar. Então, é isso aí, responsabilidade objetiva, principalmente para os hospitais, porque é uma atividade que por si só já gera risco. Márcio Vitor agora vai falar um pouquinho sobre as falas de Dr. Ulisses Anselmo e doutora Cláudia Silveira. Márcio Vitor. Bom, meus amigos, então, na saída a campo, eu e meu amigo Josafá fomos ao consultório de Dr. Ulisses Anselmo, e lá foi abordado que ele, hoje em dia, faz o trabalho dele com base no Código de Defesa do Consumidor, que então ele precisa ter uma base em cima do código para poder fazer um bom trabalho e que o paciente esteja satisfeito naquele momento. E também fomos conversar com a doutora Cláudia Silveira, que lá foi abordado também a saúde integrativa. O que é que quer dizer essa saúde integrativa? A saúde integrativa quer dizer que para poder ela identificar algo a mais no paciente, ela precisa trabalhar conforme as recomendações do paciente para identificar o que realmente ele está sentindo naquele momento, para poder passar uma boa comunicação da forma que está sendo tratado naquele momento. Eu posso também dizer a vocês que ela também se encontra na formação de delegada do Conselho Regional da Bahia, de Odontologia da Bahia. Bem lembrado. Entendeu? Essa parte do Conselho Regional da Bahia eu vou pedir que meu amigo Josafá comente um pouquinho para a gente.
É interessante incluir essas entrevistas, que na verdade o nosso internauta vai ter acesso e acompanhar diretamente. Vamos exibi-las para que ilustre um pouco do sentimento do profissional médico, profissional odontólogo que faz parte do segmento, o sentimento dele em relação a isso, James, porque o paciente se dispõe a ser tratado, vai lá e se entrega aos cuidados do profissional médico. E aí o médico que sai, por exemplo, da faculdade, que acabou de estudar e vai para uma experiência prática de fazer um procedimento no paciente, esse médico tem uma responsabilidade enorme. Ele responde caso ocasione o dano. Então a gente foi buscar esse sentimento dos profissionais. E essa atividade é meio? Olha, a atividade é uma boa indagação, né, para o nosso público universitário também, né, uma boa indagação se a atividade médica, a responsabilidade civil médica é enquadrada em atribuição de meio ou atribuição de fim. Exato. Se o médico pode prometer um resultado ou se ele está, de certa forma, as suas ações têm que ser precisas, como diz bem a doutora Cláudia Silveira, ela enquadra bem que se você proceder certo, você não tem culpa. Então a atividade não é, o médico não promete uma cura, afinal de contas o paciente tem a sua própria conjuntura, né, para poder proporcionar também com o auxílio do profissional, com a atribuição de medicamentos. Ele tem que garantir o tratamento, né? A cura é uma consequência. É um resultado natural consequente. Pronto. Interessante, eu quero ler aqui um pouquinho, na 16ª edição, Silvio de Salvo Venosa, volume 7, Responsabilidade Civil. Aqui na sua página 161, diz o seguinte: os médicos, cirurgiões, farmacêuticos, parteiras e dentistas são obrigados a satisfazer o dano, sempre que da imprudência, da negligência ou imperícia em atos profissionais resulta morte, habilitação, inabilitação de servir ou ferimento. Isso aqui inclusive é abordado pelo médico Dr. Ulisses Anselmo. Em um dado momento, na entrevista, você vai assistir. Você acompanha na sequência. O Dr. Ulisses Anselmo falando a respeito desse sentimento dele. Negligência, imperícia e imprudência. E é interessante pontuar, já me permita também, Márcio, que o Dr. Ulisses Anselmo, na sua percepção, o marco divisor na relação médico-paciente é o Código de Defesa do Consumidor. Bem lembrado, bem lembrado. Quando o código passou a ser, a vigorar no Brasil, então os médicos também e odontólogos passaram a ter mais esse instrumento de cobrança das suas condutas. Ou seja, a pessoa está com um problema dentário, de repente acusa o médico e aí vai no PROCON. Pode ir no PROCON? Pode. Houve um conflito, tem que procurar algum meio de sanar esse conflito, exatamente. Dirimir esse conflito. E no PROCON, a forma de enquadramento, tenta-se considerar a atividade como se fosse de fim. Ou seja, o profissional é chamado a responder, às vezes, objetivamente. Não na sua forma objetiva, mas às vezes o juiz, por exemplo, o magistrado, como tem as decisões de tribunais também que acompanham essa direção, invertem, por exemplo, o ônus da prova. Ou seja, em vez de o acusador ter que provar, considera o acusador a parte hipossuficiente, baseado no Código de Defesa do Consumidor, e aí obriga o profissional médico ou odontólogo a provar o contrário, a provar sua inocência, a provar que a outra parte está errada. Ótimo. Então, é interessante que o médico, ele também vai responder objetivamente, isso aqui já foi dito. Por exemplo, ele tem que fazer uma cirurgia no braço direito, de repente ele faz no esquerdo. Aí não tem escapatória. Aí inverteu os polos. Com certeza, totalmente, objetivamente ele responde. Ele também responde extracontratualmente se ele fornecer um atestado médico falso. Então, meus caros internautas, estamos aqui diante
da responsabilidade civil médica que precisa ser bem aprofundada, e estamos gratos com esse momento em que nossa equipe se debruça sobre esse assunto. A gente vai pedir o pessoal para fazer uma curtiçãozinha lá também. Isso, dá um like. Dá um like. Inclusive, Josafá, eu quero lhe perguntar, quero perguntar a Márcio Vitor, que está aqui sempre ao nosso lado, com relação a essa questão da religiosidade. Eu não posso receber sangue de outra pessoa. É interessante esse foco. A gente pede, inclusive, que o internauta preste bem atenção no que a nossa colega colaboradora, também participante do grupo, Franciele, tem a falar. E essa parte é colocada em vídeo aí, pode assistir nesse momento. Pronto. Márcio Vitor está aqui com a gente, e essa relação nossa faz com que é uma introdução ao assunto. A gente não pode esgotar uma temática tão aprofundada dessa. Agradecemos as pessoas pela paciência. Para a gente concluir essa questão do sangue, eu quero que você conclua, porque, como o Franciele falou aí no vídeo, você pode observar que mesmo que a pessoa tenha convicção religiosa que seja contrária à doar sangue, e a gente sabe que existe segmento religioso em que tem isso como uma espécie de dogma, né, de proibição. Não pode doar sangue nem receber sangue doado. Mas o médico está com aquele paciente naquele estado, vai também colaborar com uma omissão? Não vai. O médico pode fazer, ele tem embasamento para isso. Exatamente, ótimo. Então, um abraço a todos. E caros amigos, deixa aquele seu like e compartilhe. É isso aí, gente. Forte abraço e vamos à luta!